Fala maridos, Jonathan Luiz aqui com mais um vídeo do nosso canal. Paz ou razão? Quando você deve escolher por cada um deles? Fica comigo que hoje nós vamos bater esse papo. O maridão tá on e hoje o papo é sério. Deixa eu te contar uma experiência que transformou a minha vida. Um dia eu comecei um estudo pessoal com o tema Como não me ofender mais. Olhando para isso, eu olhei para a vida e para o caráter de Jesus, que enfrentava ofensas, mas nunca deixou se abalar por elas. Foi quando eu percebi que as ofensas só têm espaço quando eu dou espaço para elas. As pessoas têm a capacidade de nos lançar ofensas, mas a capacidade de pegar essa ofensa e colocar dentro de si para se ofender, só eu tenho. O poder de me ofender, só eu tenho. Parando para pensar nisso, eu disse, eu quero ser uma pessoa que não se ofende mais. Só que ao continuar estudando a história de Jesus, eu me deparei com uma cena que mudou a minha perspectiva sobre isso. Foi a cena que Jesus entrou no templo, viu os mercadores vendendo as coisas que não deviam ali dentro e ele virou a mesa indignado com aquela situação e ofendido com aquela situação. Só que ele se indignou porque ele julgou que naquele momento aquilo era necessário para trazer uma mudança ao pensamento do pessoal que estava no templo. E foi aí que eu aprendi que nem toda ofensa é ruim. E às vezes, dentro do nosso casamento, vão existir coisas que nós precisaremos nos ofender para trazer mudança. Então hoje nós vamos falar quando é preciso escolher pela paz e quando é preciso lutar pela razão. Às vezes no casamento, a escolha mais sábia é a paz. Isso não significa de maneira alguma ser passivo em tudo ou ignorar as coisas, mas sim saber o que realmente importa. Aqui vão alguns exemplos práticos. Primeiro exemplo, sua esposa está tendo um dia ruim e te lança uma palavra ríspida, uma palavra ruim. E ao invés de rebater aquela palavra tentando provar o seu ponto, você escolhe pela paz do seu casamento. Você escolhe ouvir e entender o porquê que ela está daquele jeito. Muitas vezes, escolher a paz é escolher pelo seu casamento. Às vezes, vocês estão discutindo por algo que é detalhe, como qual é o melhor caminho para chegar em determinado destino. E a pergunta que deve ser feita, vale a pena brigar por isso? Vale a pena ter razão nesse tipo de situação ao invés de preservar a sua paz? Existem situações que quando a necessidade de insistir pela razão, você estará decidindo apenas pela necessidade de causar mágoas. Por exemplo, ela insiste em uma decoração diferente para casa que você não concorda. E eu vou dizer para você, maridão, vale muito mais a sua paz do que ganhar nesse tipo de discussão. Sabe, maridos, tem um versículo em Provérbios que diz, a resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes, dentro do relacionamento, o silêncio e a paz dizem muito mais que qualquer argumento. Só que não é por isso que você nunca deve se ofender. Afinal, a paz dentro de um relacionamento nem sempre é a melhor escolha. Existem momentos dentro do casamento que se indignar é a resposta primária para causar algum tipo de mudança dentro dele. Se Jesus virou as mesas no templo, é porque existem situações que tolerar não é a resposta. Eu vou dar 2 exemplos para você acerca disso. Sua esposa tem andado muito sobrecarregada e você começa a perceber que você tem deixado as atividades do lar e as responsabilidades todas nas costas dela. Isso precisa causar em você uma ofensa pessoal para que você mude, porque Deus chamou você para ser o parceiro dela. No segundo exemplo, a comunicação de vocês está quebrada. Toda conversa gera uma briga e vocês não conseguem mais ouvir um ao outro. Isso precisa te incomodar, não te acomodar, marido. Existem horas que é o momento de sentar e dizer, nós precisamos conversar, porque não tem como ficar desse jeito. Quando a saúde do seu casamento for afetada, você precisa se incomodar, você precisa se ofender para que você possa transformar o ambiente. O ponto é, se alguma coisa está errada e não incomoda você, então você não vai se incomodar de mudar a situação.
E como homens de Deus, nós somos chamados para buscar o melhor para o nosso casamento. Existem pontos que precisam ofender o homem pessoalmente para que ele se levante. 5 deles são: a falta de liderança, as prioridades bagunçadas, as palavras que ferem, falta de participação no lar e desleixo com o relacionamento. Se você está passando por alguma dessas coisas, você precisa se incomodar. Existem momentos que Jesus está sentado à mesa para ter comunhão, mas quando o propósito da mesa, que é a comunhão, é afetado e eles começam a vender e a negociar a comunhão, negociar os bens, então Jesus vira a mesa. Se as prioridades no seu casamento estão desorganizadas, é necessário que a mesa seja virada para que mudanças aconteçam. Só que existe uma dificuldade. O casamento não é feito a um, o casamento é feito a dois. E quando nós queremos mudar e a esposa não quer mudar? Existem coisas dentro das esposas que precisam também ofender o seu marido, para que ele se posicione e não escolha toda hora pela paz. Escolher pela paz muitas vezes é escolher pelo seu casamento, mas escolher pela paz todas as vezes é escolher pela destruição do seu casamento. Como eu quero me aprofundar muito nesse tema e trazer para vocês depois o que é que nós precisamos nos ofender ou não, eu vou trazer só 2 exemplos de coisas que as mulheres fazem que nós precisamos nos posicionar. Exemplo 1, quando ela desvaloriza a liderança. Você tenta tomar decisões para o bem da família, mas ela insiste em ignorar e criticar as suas iniciativas. Nesse caso, é preciso sentar com a sua esposa e rever qual é o espaço que os dois precisam liderar. Afinal, precisa existir um equilíbrio e um consenso entre os dois. A sua mulher não pode ser a cabeça da casa. Você foi chamado para ser o cabeça da casa. Você não foi chamado para ser o chefe. Você foi chamado para ser o líder. O chefe é aquele que manda para manter as coisas e as atividades organizadas. O líder é aquele que aconselha, é aquele que vai junto, é aquele que auxilia, é aquele que está próximo para que a pessoa se mantenha organizada. O chefe se preocupa com as coisas, o líder se preocupa com as pessoas. Você foi chamado para liderar a sua família. E o exemplo 2 é quando ela usa palavras desrespeitosas ou ferinas. Imagine, vocês estão ali no meio de uma conversa e essa conversa se torna uma discussão e ao tornar-se uma discussão a sua esposa começa a levantar a voz e usar de baixarias, grosserias e palavras depreciativas, te tratando com total desrespeito. Esse tipo de atitude não pode ser tolerada dentro do casamento. Você precisa se posicionar com carinho para transformar essa situação. Só que se posicionar com carinho ainda é se indignar com a situação ao ponto de virar a mesa. Esses são 2 exemplos práticos de onde o marido precisa se ofender, tanto pessoalmente, quanto externamente, quanto lidando com a sua esposa. Porque se nós não nos posicionarmos, o casamento pode cair na zona de conforto, ou até mesmo se desgastar. E você pode se ver na situação em que você se tornou um homem banana. Sem liderança, sem respeito, sem autoridade, sem autonomia, sem propósitos e vivendo um casamento onde você parece solteiro. Eu quero deixar um ponto para você. Toda a correção precisa ser feita com amor, carinho e com a intenção de construir, não de destruir. O objetivo precisa ser sempre fortalecer a aliança, não vencer as discussões. Então, quando que eu tenho que escolher pela paz? Quando a discussão, quando o problema for tão pequeno que não causa real problema para o relacionamento. Quando ela está emocionalmente sobrecarregada. Quando o orgulho está em jogo e você percebe que insistir vai piorar a situação. Quando vocês estiverem disputando quem domina o controle. Quando ela quer expressar algo que é importante para ela. Ou quando o momento ele pede calma e não uma solução imediata. E quando que eu preciso escolher pela razão? Eu preciso escolher pela razão quando o detalhe for estragar a longo prazo o meu casamento. Eu li um livro uma vez que diz que o problema não são as pedras grandes, os problemas são diversas pedras pequenas. Porque uma pedra grande nós identificamos rapidamente e nós tentamos removê-la dali. Mas as pedras pequenas, essas são um verdadeiro problema. Porque elas são tão pequenas que para nós elas não causam efeito nenhum.
mas quando nós vamos olhar, diversas pedras pequenas causam mais estrago do que uma pedra grande. Resolva os detalhes do seu casamento. Se incomode, se ofenda e se indigne para uma construção de um marido melhor, não para a destruição do lar ou da sua esposa. Não se trata de ganhar uma discussão, se trata de construir um relacionamento sólido e duradouro juntos. E eu quero dizer que, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Nós chegamos a 100 inscritos e isso é uma conquista muito grande. Agradeço a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Lança esse vídeo lá no grupo dos amigos, lança esse vídeo no grupo de churrascada, lança esse vídeo para os amigos que precisam entender que um bom marido não nasce, um bom marido se constrói. Bacito, olha, é um método de liderança que precisa ser ofertado também às nossas esposas. Deus abençoe.